Bom, então, voltando aqui, né, eu quero comparar a escala de tempo característica da difusão no meio sólido com aquela escala de tempo característica da variação da posição da interface, tá? Então, eu tenho aqui a primeira, né, o TD, a escala de tempo característica da difusão, é a espessura da camada sólida dividido pelo 𝛼s, tá? E se eu quiser calcular a velocidade, digamos assim, com a qual o calor se difunde pelo sólido, eu pego o ZSL e divido por esse TD, certo? Então vai ficar ZSL dividido por ZSL sobre 𝛼s, certo? Tá? Então o que eu vou ter de resultado vai ser isso aqui, né? Vai ser 𝛼s sobre ZSL, tá? E também agora o segundo, né? A segunda escala característica que eu quero calcular é a taxa com que a interface se desloca, certo? Então, a gente viu essa relação anteriormente ali, né? Que simplesmente eu peguei a derivada da definição do ETSL e coloquei em função do ZSL, né? Logo nos nas primeiras folhas ali. Então eu tenho, né, ETSL sobre raiz de 𝛼ST. E daquela própria definição, da definição do ETSL, eu isolo a raiz de tempo. Isolo a raiz de tempo e coloco ela aqui embaixo, certo? Tá? Então eu vou tirar a variável tempo da jogada, tá? Nas duas, notem que nas duas expressões, né, eu tirei a variável tempo, tá? Fazendo substituições. Então essa expressão aqui, né, sem a variável tempo, né, ela vai ficar ETSL vezes raiz de 𝛼s sobre ZT, né, vezes esse 2 ETSL raiz de 𝛼s. É o que tá aparecendo aqui, tá? Ou seja, o DZSL-DT é igual, essa expressão aqui, né? 2 ETSL quadrado 𝛼s sobre ZSL, que é a velocidade com que o contorno se move, certo? Então, esse DZSL-DT, né? Como, só voltar aqui, né? O ZSL sobre TD é igual a 𝛼s sobre ZSL, aqui apareceu 𝛼s sobre ZSL. O que a gente tem aqui é que a taxa com que o contorno se move, ela é 2 etaSL quadrado vezes o tempo ou a velocidade, melhor dizendo, com que o calor se difunde no meio. Tá? Então, se o ZSL for pequenininho, tender a zero, então o contorno se move muito lentamente em comparação à velocidade com que o calor se difunde no meio. A velocidade característica, né, melhor dizendo, com que o calor se difunde no meio. Certo? Então, isso é uma condição, como a gente viu anteriormente, né, para que quando ETSL tenda a zero e, sendo a causa disso, o número de transição de fases sendo infinito, para que a hipótese de regime pseudoestacionário seja válida. Tá? Então, o sólido vai se comportar nessa situação de ETSL tendendo a zero, que é cuja causa é número de transição de fase ser infinito, o sólido vai se comportar como se estivesse em regime permanente. Tá? Então, e agora um valor típico aqui, né? Para o número de transição de fase maior do que 7, geralmente, os erros são inferiores a 5%. Tá? Erros de uma forma geral. Tá? De previsão dos parâmetros de problemas de solidificação. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar quando vai resolver um problema desse é calcular o número de transição de fase. Se ele for maior do que 7, maior do que 10, pode desprezar todo e qualquer efeito de capacitância térmica, né, que o problema não vai ser afetado, tá? Como a gente fez ali, ou seja, isso significa assumir regime pseudoestacionário, tá?
excluir qualquer efeito de capacitância térmica das equações de governança. Tá? Então, para todos os efeitos, naquela camada de sólido ali, né, se o número de transição de fase for muito elevado, os perfis de temperatura vão ser retas, vão ser linhas retas, certo? Entre a temperatura Tc e a temperatura Tf, independente do valor do ETSL. Tá? E aí, eu vou terminar por aqui esse clipe, né, para que a gente possa começar no próximo clipe com um tema novo, né, que é derivado desse daqui, obviamente, né, mas é uma sessão nova. Tá?